Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da FAMERP do ano de 2024. É a questão número 66. A questão diz assim: na cidade de Santos, onde a temperatura de ebulição da água é 100 graus, um ebulidor eleva a temperatura de 1 kg de água de 20 graus Celsius até o ponto de ebulição, ou seja, 100 graus, em 15 minutos. Fornecendo calor a uma taxa constante. Já na cidade do México, esse ebulidor, fornecendo calor à mesma taxa, ou à mesma potência, elevará a temperatura de 1 kg de água de 20 graus até o ponto de ebulição, que agora é de 92 graus Celsius, em... Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que entender aqui, né? Quando a gente está trabalhando tempo, está trabalhando variação de temperatura, massa, a gente tem que pensar na potência, tá? A equação da potência, eu sempre falo aqui que ela é muito importante em praticamente todos os vestibulares. Ela praticamente é uma fórmula sagrada do Enem. Potência igual energia sobre tempo. Só que como a gente está falando agora de quantidade de calor é uma forma de energia, eu vou escrever igual potência igual a quantidade de calor dividido pelo tempo. Ou potência igual energia sobre o tempo, tá bom? Pessoal, muito importante vocês anotarem ela aí com bastante carinho, porque ela cai com muita frequência nos vestibulares e cai com certeza em mais de uma questão, tá? Então, olha só, essa potência é essa taxa constante aqui, porque ele fala que na cidade dos Santos, né, a temperatura de ebulição é 100 e eleva a temperatura de 1 kg de água de 20 até 100 em 15 minutos. Então, a gente tem como calcular aqui o valor da potência fornecido nesse processo, que é o processo 1. Depois, a mesma taxa, ou seja, a mesma potência, ele vai elevar a temperatura de 1 kg de água também, só que agora é de 20 até 92, que lá no México a temperatura de ebulição é diferente, tá bom? Então, vamos fazer os cálculos aqui. A potência, como eu falei, vai ser igual a quantidade de calor dividido pelo tempo, ou energia sobre tempo, tá? Aí você fala, que quantidade de calor é essa? A gente tem quantidade de calor sensível, mc delta θ, que é quando não há mudança de fase, sem mudança de fase, e ocorre mudança de temperatura. Por exemplo, a gente está aquecendo uma água numa leiteira. Inicialmente ela não começa a ferver, ela vai variando a sua temperatura até ferver. Quando ela ferve, ela sofre o que nós chamamos de calor latente. Tá? Então, aqui é latente, quando há mudança de fase. Então, por exemplo, aqui ela vira vapor, né? Então, latente de vaporização. Quando a gente está falando aqui de água fervendo, né? E aqui, calor sensível, ou seja, sem mudança de fase, quando está variando a temperatura, mas ela não muda de fase, tá? Então, a gente vai descobrir aqui, até antes dela começar a mudar de fase, o que acontecia, qual vai ser a quantidade de calor, né, nesses 15 minutos, e vamos descobrir a taxa, ou seja, a potência, tá? Então vamos lá, potência vai ser igual à quantidade de calor enquanto ele estava aquecendo até chegar à temperatura de ebulição, dividido pelo tempo. Cuidado com esse tempo, porque muita gente chama aqui, eu gosto de chamar a temperatura de θ para não confundir com o tempo de várias equações que trabalham com temperatura. Então vamos lá. Potência vai ser igual a massa, que vai ser... Aí, pessoal, vocês teriam que lembrar uma coisa, olha só. M é a massa, C é o calor específico. C é o calor específico. O calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Pelo visto, a prova aqui não informou. Eu não cheguei a dar uma olhada no início da prova, mas ela não informou, ou seja, você teria que saber o valor do calor específico da água, tá? Então, se eu for usar esse calor específico, a massa tem que estar em gramas, e aqui está em quilogramas. 1 quilo é 1000 gramas. Então, aqui na nossa equação, a gente usaria 1000 vezes o C da água, que é 1. Eu sempre falo para meus alunos, água... A gente sempre tem que saber de cabeça, porque tem vestibulares que não fornecem alguns dados. Variação de temperatura final. Variação de temperatura, pessoal, é temperatura final menos temperatura inicial. Então, 100 menos 20.
dividido pelo tempo. Qual vai ser o tempo? 15 minutos. Pessoal, eu posso usar esse 15 minutos? Inicialmente sim, por quê? Olha as alternativas, está em minutos, né? Então, vamos usar 15 minutos, tá? Nessa taxa aqui. Então, 1.000 vezes 1 é 1.000. 100 menos 20 vai dar 80, dividido por 15. Então, vai dar 80.000 dividido por 15. Aí eu simplifico tudo por 5, em cima e embaixo. Então, vai dar 16.000 dividido por 3, porque isso aqui não vai dar uma conta exata. Bom, pessoal, se a gente usou caloria por grama grau Celsius no C, então a potência vai sair em calorias por minuto, tá? Porque a gente trabalhou com tempo em minuto e usamos a quantidade de calor em calorias, tá bom? Então, calorias por minuto. Mas não terminamos, tá, pessoal? A gente achou a taxa. Isso aqui é a taxa. Ok? Vou escrever aqui. Isso aqui é o valor da taxa. Aí ele fala que a taxa é constante. Então, a gente vai fazer agora o mesmo processo, a mesma equação, tudo, só que agora a gente vai usar lá para a cidade do México. Aqui a gente usou para a cidade dos Santos. Não foi isso? Agora a gente vai lá para o México. Então, a potência vai ser a mesma coisa, a quantidade de calor dividido pelo tempo. Vai ser igual a mc delta θ dividido por ΔT. Só que agora a gente vai utilizar outra variação de temperatura e agora a gente tem a potência também. A potência vai ser 16.000 dividido por 3. A massa é a mesma, 1 quilo, só que a gente não vai trabalhar com quilo, porque continua sendo água. A gente tem o C da água, que é 1, não tem, né? A gente tinha que saber. Variação de temperatura vai ser a temperatura final menos a temperatura inicial, que é 20, 92 menos 20, dividido pelo novo tempo. Qual vai ser o tempo que essa água vai ferver, né? Vai iniciar, né, a sua fervura, agora considerando o ponto de ebulição da água 92, tá? Então vamos lá, agora vamos fazer esse cálculo. Aqui a gente já pode começar, pessoal, a cortar esses zeros aqui. É tudo uma multiplicação, então eu posso fazer isso. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar cruzado. Só que aqui eu já posso facilitar também, ó, 92 menos 20 dá 72, tá bom? Então, vou multiplicar cruzado. 16 vezes ΔT', 16 ΔT', igual a 3 vezes 72 vai dar 216. Quem está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, ΔT' vai ser 216 dividido por 16. Então, ΔT', só lembrando que a gente já tinha deixado em minutos, vai dar 13,5 minutos. Resposta letra D. E aí, pessoal, o que vocês acharam da questão? Deixem nos comentários, se tiverem alguma dúvida, deixem também nos comentários que eu vou responder vocês, tá bom? É isso, se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço e até a próxima questão.